Vai. Vamos lá. Vamos continuar hoje indo para um outro caminho, né? Na verdade, continuando aquilo que falamos na semana passada, porque semana passada a gente tratou de Deus Todo-Poderoso, né? Poderoso, no qual nós dissemos que Ele é o Criador e não é criado, e que Ele é um só Deus em três pessoas. E essas três pessoas possuem essas apropriações, né? Os nomes aos quais nós damos e que dizemos que um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. Um é o Criador, o outro é o Redentor e o outro o Consolador, entre outros adjetivos que nós damos nessas apropriações, mas principalmente aonde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Aonde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, o Pai e o Filho também estão. Desse modo, nós entendemos que ele não possui, ele é o princípio, ele não possui uma origem e ele não tem um fim, ele é a eternidade. Até nós podemos dizer assim, ele é o céu. Quando às vezes a gente fica, o céu é um lugar, é um estado, né? Nós vamos chegar nesse ponto para explicar céu, inferno, purgatório, mas mais do que isso, o céu é o próprio Deus, porque é a presença dele plena, assim como o inferno é a total ausência, de algum modo misterioso, Deus afasta a sua presença, que a gente entende que é impossível, mas ele faz de algum modo para aqueles que não querem estar com ele. Bom, você é livre, bom, vai lá, força. Livre nesse sentido de possibilidade, não no sentido correto da palavra liberdade. E nós entendemos então que ele, Deus, ele é o Criador, ele é a inteligência suprema. Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo não está nas coisas. Ele está sobre as coisas, mas não nelas, não propriamente elas são o próprio Deus. Porque isso poderia causar alguma confusão no entendimento das pessoas. Bom, se Deus está em todos os lugares, presente em todas as coisas, então essas coisas estão misturadas em Deus, na criação e no todo? Não. Deus sustenta todas as coisas, está presente em todos os lugares, mas essa distinção divina das coisas criadas, ela é clara, separada. Deus está presente até dentro do ser humano, mas ainda assim o ser humano fica distinto de Deus, não se torna o próprio Deus. Mas, quanto mais o homem se aproximar desse Deus, mais ele se torna igual a Deus. Ele se santifica. Ou, nós poderíamos dizer, se deifica. Quer dizer, se torna Deus com Deus. Nós vamos entender esse processo. Mas nós vamos entender, ao falar da criação, que existe um problema que começa a ocorrer e que é o grande drama das nossas vidas. Eu tenho para mim, já de alguns anos, dando a catequese e dando as pregações e estudando aí há pouco mais de quase 25 anos, de que esse é o drama bíblico. É esse início e o final. É o início, Jesus, o que Jesus vai lá e faz, e o fim, que a gente ainda não chegou, que nós estamos aqui. Então, de certo modo, nós estamos dentro deste drama que se iniciou realmente no princípio, lá na Sagrada Escritura, que nós vamos ler. Eu vou fazer alguns comentários, vou pontuar algumas coisas. Acho muito difícil que nós vamos terminar isto hoje, por quê? Porque nós vamos tratar um pouco daquilo que é a criação, nós vamos mencionar um pouco da criação do homem, como é que foi a criação? Homem e mulher foram criados, como é que foi feito isso?
né? Que símbolo isso, o que nos traz este símbolo, né? Vamos entender um pouco dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos entender as decisões dos homens, mas antes de chegar nessa questão da decisão dos homens e da árvore, nós temos que saber o que aconteceu com outro grupo de pessoas que não são pessoas humanas nem pessoas divinas, são pessoas angélicas. O que aconteceu com os anjos? Quem são os anjos? Então eu acredito que essas muitas coisas não serão respondidas todas hoje, né? Eu acredito que hoje a gente vai caminhar aqui na criação até a criação do ser humano. E os anjos, a hierarquia angélica, a provação ao qual os anjos passaram, a queda de alguns, né? E como é que funciona esse negócio, como é que esses que caíram agem no nosso mundo, vai ficar para um outro momento, quer dizer, vai ficar para o próximo encontro, ou para os próximos encontros. Mas eu faço questão de detalhar melhor para vocês, porque às vezes eu não tenho esse tempo para explicar na catequese. Na catequese eu tenho que pegar todo esse tema e correr com ele, né? Porque lá é catequese para a recepção do sacramento, né? Não é o curso de pessoas interessadas em estudar e começar a aprofundar um pouco mais a Sagrada Escritura. Então, as intenções, os objetivos são outros. Eu entendo que quando nós iniciamos, a intenção não era só, vamos dizer assim, retificar ou reorganizar as ideias daquilo que aprendemos ou não, né? Alguns não tiveram bons catequistas, teve gente que teve bons catequistas, teve gente que não teve. Mas não era só isso, não era só revisar a catequese, mas sim dar alguns passos além, que é o que a gente está tentando fazer. Dito isto, vamos começar em Gênesis capítulo 1. Vamos ler mesmo Gênesis capítulo 1 e ouvir aquilo. E eu vou já, sem miséria, para vocês eu não preciso criar. Existem algumas expectativas que vão sendo criadas, mas assim, apesar da história, eu já quero fazer estas ligações com o Novo Testamento, para vocês perceberem alguns sinais muito importantes. Tá bom? Então vamos lá. A criação, Gênesis capítulo 1. Se você tiver com sua Bíblia aí, Gênesis 1. Lá vai dizer assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando nós falamos sobre a Sagrada Escritura e demos um geralzão, eu fiz um comentário sobre os evangelhos, que nós temos o evangelho de Lucas, Mateus e Marcos, que possuem um modo de escrita parecido, que é o que nós chamamos de sinóticos. Isso é tão claro que nós temos na igreja anualmente ou ano A, ou ano B, ou ano C, que aí cada ano vai tratar de um desses evangelistas. Mas e João? João não é sinótico. Por quê? Porque João não está contando uma história narrada apenas numa ordem cronológica. João tem um outro objetivo. João está querendo mostrar os sinais de Deus em Jesus e mostrar que é Ele o Deus. Tanto que ele começa igual Gênesis. Ele começa como no princípio. Se você pegar, se tiver aí fácil para você, ao mesmo tempo segurar aí Gênesis, porque nós vamos voltar para Gênesis, mas eu já quero fazer essas ligações para vocês, fazer essas ligações bíblicas. Afinal de contas, uma das coisas que vocês mais pediram era para que nós fizéssemos um estudo a partir da Sagrada Escritura. Então, como começa? Começa assim: no princípio era o verbo. Assim começa João capítulo 1. Gênesis começa com: no princípio Deus criou o céu e a terra. E o verbo estava
junto de Deus. Isso em João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Está dizendo que ele é a palavra substancial, ou eu vou dizer de outra maneira, da forma como está no catecismo, no creio niceno-constantinopolitano, o Verbo é a palavra consubstancial ao Pai, né? E por ele todas as coisas foram feitas. Ou como o livro de sabedoria menciona, que a sabedoria estava junto a Deus desde sempre, desde a criação, acompanhando e orientando para que tudo fosse criado. É essa a beleza do negócio. Vocês veem as ligações que a gente vai fazendo? Eu vou tentar fazer isso o máximo que eu puder, para que a gente possa fazer essas ligações e enriquecendo o entendimento, tá bom? Ele estava no princípio junto de Deus, a mesma coisa que fala no livro de sabedoria. Se vocês lerem o livro de sabedoria, vocês vão ver que a todo momento fala que essa sabedoria que ele está falando é uma sabedoria universal, quer dizer, é uma sabedoria divina. A sabedoria divina, ela sempre é atrelada à segunda pessoa da Santíssima Trindade, tá? Então nós temos sempre ali a sabedoria acompanhando Deus, que é Deus. Mas é tão grande com Deus que Deus se vê. Deus olha para a sua sabedoria olha para ele, ele se ama e eles olham o próprio amor. Né? Vocês veem que coisa incrível. Ele estava no princípio junto de Deus, versículo 2. 3. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E aí em Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui está dizendo o Espírito de Deus sobre toda a treva. Aqui a luz divina vai resplandecer sobre toda a treva. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois o amanhã. Foi o primeiro dia. E veja, o que é que Deus, ao criar, né, e depois ele vai criar e vai fazer essa separação dos firmamentos, né, no versículo 6. Faça-se um firmamento entre as águas, separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar. E aqui ele vai fazendo toda a criação e criando todas as coisas. E vai fazendo os luzeiros, vai fazendo, né, todas as plantas, das plantas vai tendo as árvores, né, e depois vai fazer os luzeiros, firmamento do céu, e aí vai separar o dia da noite, ou seja, vai fazendo as estrelas, vai fazendo os outros planetas, vai fazendo os cometas, vai fazendo os meteoros, vai fazendo tudo que tem no espaço sideral, vai constituindo verdadeiramente o universo. Né? E aqui é importante que a gente fale uma coisa que certamente vocês sabem, mas a Bíblia não tem obrigação de explicar ciência, tá? De explicar realmente como é que isto se fez. Pouca gente sabe. Hoje está até um pouco mais divulgado, mas é importante a gente falar. A teoria do Big Bang é feita por um amigo, podemos dizer assim, do Einstein. E ele era um padre. Muita gente não sabe que a teoria do Big Bang veio de um padre católico. O homem era um estudioso profundo e ele fez a teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang não contesta a criação divina. Porque aqui está dizendo, né, Gênesis, está dizendo que o que é mais importante na leitura de Gênesis é saber que Deus criou todas as coisas.
E é lógico que existe uma literatura, né? Um modo literário de escrever. Nós não estamos dizendo que tudo é apenas uma parábola, né? Que as coisas não aconteceram. Não, as coisas aconteceram, Deus criou, houve um tempo, 7 dias. Então, mas o que são 7 dias na eternidade? Como é que nós fazemos esse cálculo? Nós não temos essa noção. Então, Deus criou num, aspas, período, num tempo que nós não conseguimos calcular. E então o autor sabiamente coloca 7 dias. 6 dias de criação e o dia do descanso. Por quê? Porque o número 7 é um número da perfeição. Toda vez que você ver o número 7 na Sagrada Escritura, saiba que ele está dando uma completude das coisas. Vou dar um exemplo. Quando Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Ou seja, nós precisamos perdoar ele de um modo perfeito? Aí Jesus excede a coisa. Aí ele fala, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, é mais que perfeito a forma como você deve ter um coração que perdoa. Porque um coração que perdoa é um coração que se doa perfeitamente. Daí vem o perdoar, né? Doação perfeita. Então esse é um exemplo. Uma outra coisa que pouca gente pega essa sacada. Eu retornarei a esta leitura, porque a gente vai ter que falar de Jesus. Eu já estou falando de Jesus. O centro da Sagrada Escritura é Jesus. Então vejam como eu faço essa ligação sempre. Olê, oi. Licença, só um minutinho. Parece que tem alguém tentando entrar aqui na sala. Aí é com a Cláudia. Viu? Aí é com a Claudinha. Claudinha, libera aí para alguém. Que eu não tenho como fazer isso. Acho que ela deve estar com o Gabi, né? Eu vou... Não, ela tá tá. aparecendo aqui pra mim, ninguém pra entrar, não. É. Apareceu, amiga, e saiu. Deixa eu avisar as meninas do grupo. Tá. Faz isso. Bom, continuemos. Então, eu vou retornar a esta passagem outras vezes, mas só para vocês verem mais uma ligação com Gênesis, ainda que o objetivo de Lucas não é retornar à criação. Não é fazer o mesmo exercício que João está fazendo em inspirar-se lá atrás para poder fazer isso. Mas ele nos dá este sinal. A partir do momento que Maria decide ser mãe de Jesus, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de Deus é aquela que cria todas as coisas. Eu e vocês, nós podemos desejar algo e até emitir a nossa voz e dizer que as coisas não acontecem. A gente, para que elas aconteçam, nós precisaremos fazer ou trabalhar para que os meios de ação, as formas de ação ocorram para que aconteça como nós dissermos. Mas Deus não. Basta Deus desejar e sua palavra se emite. E aqui, novamente, nós vemos que, conforme Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós voltamos para Gênesis, porque ela está dizendo assim, ó, você fez a criação, então vamos fazer a nova criação agora. Ela está se colocando da mesma forma como aquele local onde foi o primeiro lugar onde os homens habitaram. Por quê? Porque o novo homem vai habitar agora no novo Éden. Ou seja, o ventre de Maria é o Éden de Jesus. É o jardim aonde ele vai ficar guardadinho ali por 30 anos para depois ir para a missão. Tá bom? Então, ó, novamente está aparecendo, Clau, aquele remaining meeting time. Ele vai derrubar em 10 minutos aqui.
tá bom? Tá aparecendo aqui e tá descendo os minutos. Eu não sei o porquê, mas ele está fazendo só 40 minutos de encontro. Então, voltamos aqui para Gênesis. Qualquer coisa a gente volta, tá? Tá bom. Pra sala, porque eu não sei o porquê. Uhum. Eu preciso ver se mudou alguma coisa do plano. Tá. Então, nós vemos que Deus começa a criar todas as coisas, todos os seres, e aí vocês viram essas ligações. Mas não se preocupe, porque depois o vídeo vai estar disponível, você pode ouvir essa primeira meia hora aí que a gente falou, e que eu estou fazendo essas ligações de Gênesis 1 com João 1, com Lucas, para a gente ir reforçando esse entendimento, tá bom? E aí, depois disso, depois do quarto dia, começam, na verdade, ser vivo, quer dizer, as plantas já estavam criadas, mas ele começa a criar os animais, né, marítimos, né, começa a criar aves, as frutas, as águas, a terra, tudo começa a ser criado, e então os seres vivos também da terra, como répteis, animais domésticos, animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. Relembrando o que eu disse agora há pouco, a igreja, a Sagrada Escritura, não tem obrigação de ensinar ciências. Ou seja, de que forma foi pela criação, o tal chamado criacionismo, ou foi a teoria da evolução. A teoria da evolução é bem furada, viu, gente? E ela é uma teoria, ela não está fechada. Às vezes eu escuto umas coisas aí fora, o pessoal às vezes quer fazer imposições científicas como se aquilo resolvesse a questão. Quando alguém fala, é científico. Bom, gente, até onde eu vejo, a ciência, ela necessita ser refutada. Ela precisa ser refutada para ela ter boa saúde, né? Para ela se constituir como ciência. Então não se trata simplesmente de é científico, a água parou. Não, meu querido, você pode ter discussões aqui. Se você começa a ver o pessoal querendo dar carteirada, né? Isso é assim, quem discorda, né? Hoje o pessoal usa muito, eu acho esse termo idiota, mas tudo bem. Para todos os casos, porque agora não se usa mais só para questões de vacina, se usa para qualquer porcaria. Então aí quando a pessoa discorda, ela é uma negacionista. Você é um idiota se você fala desse jeito, né? Eu sei que não é vocês, mas eu digo para essas pessoas que quer dar carteirada nos outros e tal. A ciência, ela necessita e ela pede para que as pessoas, para que os outros cientistas possam refutar e melhorar. A tecnologia melhorou assim, por tentativa e erro, né? A ciência se desenvolve dessa maneira. Quando você começa a barrar uma coisa ou fechar a questão, você está fazendo uma coisa que não é obrigação da ciência. O nome disso que você está tentando fazer é dogmatizar, né? Até onde eu sei, o dogma está na igreja, está na fé, né? Porque a fé, ela vai chegar num ponto que não pode virar de cabeça para baixo o mundo, você não vai achar a explicação, você vai ficar preso no mistério. Então, por ficar preso no mistério, mas você ter diversas evidências e situações, você fecha a questão. Agora, quando você começa a dogmatizar a ciência, você cria um problema, talvez eu diria até que um problema anticientífico. Então, que não seja essa a nossa postura, né? A nossa postura, como eles mesmos dizem, tem que ser uma cabeça aberta, né? Então surgiu, vamos ver, vamos analisar, vamos considerar. Hoje o que está se debatendo é isso, se amanhã vem algo que melhora, mas nunca se impedir a discussão. Então às vezes o pessoal fala, e outra, também não entrem nesse negócio de qual que é, qual você prefere, A ou B, mas por que eu preciso tomar partido disso? Eu vejo
igual que eu comentei, né? Ficava a turma da vacina e a turma da não vacina, mas eu preciso realmente tomar partido e ficar nessa briga, né? É realmente necessário que eu dê a minha opinião sobre isso? Então, às vezes, é melhor fazer uma abstinência de opinião e não falar do que entrar nesse negócio e ficar parecendo ridículo, né? Por mais que às vezes você concorde mais com um lado, você acha que tem que tomar, acha que não tem que tomar, tá bom. Vai lá e toma, vai lá não toma, mas entrar nessas bolas divididas aí, né? É capaz de você sair machucado, né? Alguém vai fazer a falta em você e você vai ficar chateado depois por causa de alguma briga boba, porque o pessoal começa a achar que tudo tem que ter, você tem que tomar a posição porque alguém, não sei quem, está dizendo que tem que ser, e aí toma a posição, tome o partido. Eu acho que isso é uma bobagem. Então, a igreja não fica preocupada quando está mencionando a origem de todas as coisas, a origem das espécies. O que nos é importante é: Deus existe, criou todas as coisas e criou homem e mulher. Eu sei, hoje é crime falar isso, mas é o que está aqui. Isto é verdade. Inclusive, quando diz, já no capítulo 2, que o homem, que Deus vai criar alguém que acompanhe, você tem alguns livros, o Talmud, que é um livro que os judeus leem para interpretar os livros sagrados. O Talmud usa uma expressão quando diz que Deus criou homem e mulher. Ele fala para Adão assim: eu vou criar alguém que lhe seja contrária, no sentido de que precisa ser igual ao homem, mas com diferenças que tornam ela diferente dele. Ela é ser humano também, ela também é pessoa humana, mas ela não é igual ao homem, ela é diferente. Então, isto sim está aqui. Vocês vão perceber, e fica a direção de casa, ler o capítulo 1, 2 e 3. Tá? Vocês têm essa liçãozinha aí para ler, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. E vocês vão perceber, quando vocês terminarem o capítulo 1, que vai falar que Deus viu que tudo era muito bom, veio à tarde e tal. Capítulo 2 parece que recomeça. Né? Parece que volta a falar tudo que ele criou, tudo que ele fez e tudo mais. É proposital. Porque, na verdade, esses capítulos, eles contam a origem e depois contam a origem de novo. Eles foram escritos um num tempo, um no outro tempo. Eles não foram escritos pela mesma, né? Talvez nem pela mesma pessoa, ou se foi pela mesma pessoa. Essa questão de Gênesis é meio complicada. Alguns atribuem a Moisés, o autor. Mas essa questão da obra é que ela tem um tempo. Então teria escrito o capítulo 1 e depois teria escrito o capítulo 2 como parecendo um capítulo 1. Então se vocês lerem, vocês vão ver que tem essa criação e que dá ênfases diferentes, porque o primeiro capítulo fala da criação como um todo, o segundo dá mais atenção para a criação dos homens, mas explica também a criação de todas as coisas e como é que Deus fez o jardim e tudo mais. Mas é desta maneira que as coisas foram sendo escritas, né? E aí Deus vai criar o homem. Agora é importante, né, que Deus vai criar o homem e depois vai criar a mulher, e aí a gente tem que fazer algumas ligações muito importantes. Aí nós vamos voltar a fazer o mesmo exercício que fizemos de ir lá em João, para vocês verem uma coisa importantíssima que eu falei quando mencionei a criação do homem. Agora, quer dizer, a criação do homem não, a criação do novo homem, quando Maria disse sim ao projeto de Deus de fazer com que seu filho viesse a esse mundo. Essa ligação é importantíssima, então nós vamos fazer ela com calma para vocês entenderem a ligação e vocês vão ver um negócio maravilhoso, maravilhoso que temos aqui
na Sagrada Escritura. Bom, então o que nós temos aqui é o seguinte: o Senhor Deus agora vai criar o homem. Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso está no versículo 7 do capítulo 2. O homem é criado. Deus sopra sobre suas narinas. O vento é sempre o sinal, né? É um dos sinais do Espírito Santo. Mas veja, aqui também nós temos, né, a terra, porque o homem é formado do barro. Então, nós sempre vemos também os elementos participando disso, né? Vão dando todo um simbolismo. Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E aqui ele vai começar agora a falar dos rios que saíam e tudo mais. Mas é importante saber que a árvore do bem e do mal estava lá. Então Adão já estava avisado de não comer. Mas isso vai tomar uma proporção. E então Deus toma o homem, coloca no jardim para cultivar o solo e guardar. Veja aqui, o homem já tem que trabalhar, tá bom? Só que o termo trabalho só vai vir depois. Aqui não está falando, né? Só está falando que ele tem uma tarefa e ele está fazendo. Né? Ele colocou o jardim para ele cultivar o solo. Cultivar o solo é trabalho. E o guardar. Porque como ainda não tinha vindo o pecado original, eu não sei se vocês sabem, a palavra trabalho tem um significado ruim, né? De algo, de uma punição, de um tormento mesmo, uma coisa séria, né? Tem um significado ruim. Mas o homem já trabalhava. Só que o que tem de diferente é a punição do trabalho, né? Que ele vai sofrer com o suor do seu rosto, né? E por mais calminho ou mais tranquilo que possa ser o seu trabalho, você tem os estresses do dia, você tem as irritações. Isso é decorrente do pecado original. Então aqui o homem está fazendo, e você vai ver que ainda ele vai fazer uma outra coisa, mas antes disso Deus já dá uma ordem para ele, ó o preceito no versículo 16: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, vai morrer indubitavelmente. Então no versículo 15, antes da mulher, já tem uma ordem para ele. Esta ordem é para Adão. É lógico que ela recai sobre Eva. Vocês vão entender por quê. E logo depois do pecado original recai sobre toda a humanidade. Vocês também vão entender por quê. E o homem saiu ali, dando nome para os animais, para os frutos, para as árvores, pá. E aí ele olhou, viu lá o leão e a leoa. O sapo, eu não sei qual que é o feminino de sapo. É sapa mesmo? Não, né? Não é. Aí viu os cachorrinhos, cachorrinho e a cachorrinha. E viu o boi e a vaca. E viu que os animais tinham uma ligação uns com os outros. E ele se sentiu só. E Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. No Talmud vai estar: vou dar-lhe
uma pessoa que ele seja contrária, né? No sentido de contrariedade, quer dizer, diferente, que dê um encaixe perfeito. Quem entendeu, entendeu. E então, tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, todas as aves, levou o homem para ver como ele os havia de chamar, né? E todo o nome com que o homem pôs os animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu, todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um sono profundo. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Antes de falar o que aconteceu aqui, que é quando, vamos dizer assim, se encerra o período da criação, se bem que aqui esta parte da criação já começa depois do homem. Veja que coisa interessante. Depois que o homem é criado, nunca mais Deus fez algo sem o auxílio do homem. O homem sempre colabora. Ele não é o que labora, ele é o que colabora com a criação. Ele é o que sempre ajuda. Mas essa questão, um sono profundo, eu não sei se vocês já pararam para pensar que o sono muitas vezes está atrelado com morte. O sono profundo. De morrer, e quando você acorda é um novo dia. É uma volta à vida, sua vida. E então, a gente lê assim. Já que nós dissemos como foi lido Lucas, que ali começa a nova criação. Ele veio à vida, ele ficou no paraíso, ele foi ao mundo, e ali na cruz acontece um fato que nos liga novamente. Eu vou retornar a esta passagem quando a gente voltar para falar da árvore, tá bom? Em João capítulo 19, versículo 33 diz assim: chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado. A costela fica onde? No lado. A mulher foi criada da onde? Do lado de Adão. Mas um dos soldados abriu o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E aqui vai surgir, diz que saiu-se todo o sangue e água de Jesus. Aqui, desta parte, deste lado, foi retirado tudo que era do lado para constituir a mulher. De um lado, a noiva de Adão. Do outro lado, a noiva de Jesus. A noiva é a igreja. É a nova criação. O nome de Eva é mãe dos viventes. Isso que significa Eva. Então essas ligações são prefigurações daquilo que vai se concluir em Jesus. Da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou para junto do homem. E aí ele faz um louvor à mulher. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E aqui surge o casamento.
Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. É isso. Não há vergonha em Adão e Eva. Isso é importantíssimo. Isso é muito importante saber. Eu não vou tomar isso hoje, mas nós vamos voltar, porque eu falei que a gente vai explanar mais a questão do pecado original. Mas não, acho que até dá pra gente tratar. Vamos ver. É que eu não sei se vai dar tempo. Deixa eu ver se o livro está aqui. Está aqui. Eu não sei se vai dar tempo, mas se der tempo eu já trato disso também. Vamos lá. Aí apareceu um raio de uma serpente no meio da conversa. No capítulo 3, quando começa, diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele nem o tocareis para não morrer. A serpente responde assim: oh não, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, estava indicando para ela: não, vocês comerem isso aí não tem problema não. Isto, eu não sei se vocês percebem, não é idêntico a um comportamento que a gente vê por aí das pessoas quando elas pegam e falam: não, pega nada não, dá nenhum problema não, pode fazer, o importante é ser feliz. Gente, muita gente vai dizer assim, porque depois eu vou ter que ler isso aqui. Vai dizer assim: ah, então a culpa é de Eva. Não, a culpa é do Adão também. E a culpa maior não é de Eva, a culpa maior é do Adão, porque foi Adão que recebeu a ordem primeira. Ele é o culpado do negócio. Tanto que quando vocês participam da vigília pascal, vocês vão ver lá que o padre está cantando o exulte, ele fala: ó, feliz culpa de Adão. Né? Porque foi dela que Deus muda tudo o plano, e aí vem Jesus para nos salvar. Então, deste mal Deus tirou um bem. E ele é o culpado, porque ele tinha que ter barrado a coisa na hora. Na hora que ela mostrasse, ele falasse assim: mas peraí, como assim? Que negócio é esse? Como você não entendeu o que é o negócio? Você tem que pegar. Não é pra gente comer esse fruto. Mas o que ele fez? Ele concordou com a ideia que ela veio com o fruto. Ele come também. E aí nós temos um problema, porque o pecado original vai se fazer exatamente por causa da culpa de Adão. Mas Eva se torna culpada por consequência. Mas não foi ela que o convenceu? Sim, mas ele tinha o dever. Porque ele foi o primeiro homem. Ele foi o primeiro orientado. Ele sabia como é que a coisa era. Ela está chegando e ele vai lá e concorda com... Mas peraí, o que foi dito por Deus? O que aconteceu com os nossos primeiros pais aqui é de uma desobediência maior do que uma desobediência nossa nos nossos pecados. Às vezes a gente não entende a extensão disso. Eles tentaram, primeiro de tudo, se fazer Deus sem Deus. Lembra que eu tinha dito para quem estava aqui no começo, mas depois o vídeo vai estar gravado, vai dar para ouvir. Fiquem tranquilos. Eles tentaram se fazer Deus sem Deus. O plano de Deus, quando nós rezamos, quando vem com a graça dele, a presença dele, é que nós nos santifiquemos. É estar, né? É uma divinização com Deus. E não sem Deus. É pela graça. Não é por nosso esforço, não é por nosso mérito.
É pelo mérito divino que essas coisas acontecem conosco. É pela graça de Deus que essas coisas acontecem conosco. Não é por mérito próprio só Deus. E eles caíram nessa. Então, primeiro é este desejo de querer ser mais que Deus. É um orgulho tremendo, profundo. Segundo pecado. Pouca gente fala disso, mas tem um detalhe. Para que serve uma fruta, gente? Não é para nutrir? Não é para nutrição? É para nutrição. Você come porque você está com fome. Então você vai se nutrir para que a fome passe. Resolver essa questão da fome. Onde é que já se viu que você vai comer um fruto e ele vai lhe dar uma propriedade maior do que é possível ao fruto lhe possibilitar? As coisas, todas as coisas possuem se possuem uma origem, elas possuem também uma finalidade, um porquê de existir. E desconheço que alguma fruta lhe dê alguma constituição maior do que é possível a ela. Então uma fruta não pode tornar uma pessoa Deus. O nome desse pecado é o pecado de magia. Porque você está dando a um serzinho uma capacidade, com aspas, né, uma capacidade que fosse maior do que aquilo que ele pode dar. Então, frutas não tornam as pessoas deuses. Assim como varinhas não soltam raios, né? Não nos tornam invisíveis. Mas só para você entender o problema do pecado da magia. Não é fazer mágica, hein? Mágica é um truque. Então mágicos podem. Agora, crer em magia, você tem um problema aqui, que é uma tentativa de autodivinização. O terceiro, e esse é um pouquinho mais complexo, é um pecado que é chamado de gnose. A palavra gnose vem de conhecimento. Conhecer as coisas não há problema nenhum. Mas a gnose, ao qual eu menciono aqui, ela tem uma origem antiga também. Ela é considerada a primeira heresia da igreja, ainda que ela não tenha só uma origem dentro do cristianismo. Quando eu contei da formação da Sagrada Escritura e disse que tinha gente no meio da igreja lá que queria todos os livros apócrifos e que tinham alguns livros que tinham coisas bem estranhas, algumas histórias meio confusas, como por exemplo o Evangelho segundo Tomé, não é Tomé, segundo Judas, o Judas mesmo, o que se enforcou. Existe um Evangelho apócrifo, quer dizer, que não está no cânon, segundo Judas. E nesse Evangelho você vê um Jesus que a todo momento rejeita seu corpo. Como se o corpo, a matéria, tudo que é criado é uma coisa má. Então, na verdade, o Judas não foi o traidor. O Judas é o grande apóstolo da história. Isso nesse Evangelho apócrifo. E que ele fez, na verdade, um favor. Me livra desse corpo aqui, que isso aqui é uma coisa maligna. Mas não, nós fomos criados por Deus, corpo e alma. A gnose, ela tem origens esotéricas, orientais, neoplatonismo, naquela linha mais esotérica, porque o platonismo, né, Platão, são filósofos, não deveria ter essa linha. Mas existe uma linha neoplatônica, quer dizer, após Platão, que foi para um lado mais esotérico. Tem junto disso, né, essa questão oriental, meio egípcia, um pouco né, mais para a turma lá, mais para o Oriente. Então você percebe às vezes uma ligação um pouco, não que seja, né, dos hindus, né, mas tem algumas coisas aí. Qual que é a ideia? A ideia geral, porque tem outras linhas gnósticas, então aí ficaria muito complicado. A própria Cabala,
que é uma linha esotérica, judaica. Também tem uma linha gnóstica aí, só que uma vai para um lado, outra vai para o outro. Isso aí ficaria muito confuso. Mas a teoria seria basicamente esta. Eles entendem que teria um Deus que criou todas as coisas belas. E que dentre as divindades havia um Deus menor, não posso esquecer agora o nome, né? É um daimon. Um demiurgo. E este demiurgo seria o Deus que criou a matéria. E que criou todas as coisas que possuem matéria. E então pegou as partículas divinas e colocou nas matérias. Dentre elas, essas partículas divinas seriam almas que ficaram aprisionadas na matéria. Olha a loucura. Isso vai ter implicação lá na frente do curso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Né? Então, estas partículas estariam presas, quer dizer, as almas estariam presas dentro desses corpos. E que depois, num dia, quando todas as almas se libertarem desta maldade, desse mundo criado, maldoso e tudo mais, que é mal, então elas retornarão a Deus. Aí vai ficar tudo dentro de um Deus. Ou seja, todo mundo vai ser engolido, fagocitado, né? Vai ser fagocitado não, vai ser realmente mastigado e vai desaparecer nessa sopa divina aí e vai deixar de ser um ser. Então essas religiões que às vezes você percebe essas misturas quando eles falam assim, não, tudo é Deus e Deus é tudo. Cuidado. Então existe essa distinção da criação, ainda que a presença divina, que a graça divina esteja sobre as coisas, sustenta o universo, sustenta tudo que é criado. Deus está presente, está no íntimo do ser humano, age sobre nós, mas não é Deus. Nós não somos deuses. E as coisas não são Deus, mas Deus está presente. Mas nesta ideia de tudo ser uma fagulha divina que está lá e tudo mais, quer dizer, quando acabar tudo essa realidade, vai voltar tudo para Deus. E nós vamos deixar de existir. Quer dizer, a existência humana deixa de existir. Não é isso que vai acontecer. Porque Deus não deixará que a humanidade desapareça. Então, essas misturas aí. Então esse seria um terceiro pecado de Adão e Eva. Mas por que, Leandro? Porque não me parece que... Me parece que eles estão falando com Deus. Sim. Só que qual é o ponto? Quando a serpente fala, né, chega e fala assim, olha, pode comer, não vai ter problema. E depois Eva vai lá e fala a mesma coisa, o que eles estão pensando? A mesma coisa quando a gente peca. Mesma coisa. Deus está me enganando. Ele não é bom, na verdade ele é mau. E eu preciso de alguma coisa que me dê mais poder para eu passar por cima dele. Então, isto que eu estou me apropriando é melhor do que Deus. Vai superar Deus. Nossa, Leandro, quando eu peco eu não penso isso. Você não pensa. Mas é isso que a gente está fazendo. A gente está considerando que Deus é um sacana e que esse negócio que a gente vai se apropriar vai nos fazer mais feliz do que a felicidade que Deus tem para nós. Esse é o pecado. Então, quando a gente cai nesses pecados assim, brutos e tudo mais, é essa a ideia. A gente acha que aquilo vai nos dar... Agora eu vou ser mais completo, mais cheio disso e tudo mais. Eu estou me autodivinizando. Eu estou achando que agora eu vou superar Deus. Agora eu entendo as coisas. Não preciso mais. Né? Igual algumas pessoas, não preciso mais de religião. Né? A pessoa se basta. Por que é que este pecado original assim, aparentemente tão inocente, ele é tão pesado? Porque Adão e Eva,
possuíam qualidades que nós não temos. Eles possuíam algumas ações, eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar. Eles possuem algumas qualidades, alguns dons que nós não tínhamos. Então é inaceitável que eles caíssem num negócio desse. Quais são esses dons que nós não temos? Mesmo hoje, depois da salvação de Jesus na cruz, nós não temos. Primeiro, dom da retidão ou da imunidade de concupiscência. Todas as tendências da sensibilidade ou da carne estavam perfeitamente sujeitas ao domínio da razão. No livro do Gênesis, o autor bíblico afirma que antes do pecado Adão e Eva estavam sem vestes e não sentiam vergonha. Estavam isentos de paixão desregrada, como se fossem crianças inocentes. Depois do pecado experimentaram a necessidade de se vestir. Eu não li ainda, mas vai dizer que eles ficaram com vergonha e foram cobrir as suas partes com folhas de figueira, fizeram tangas, fizeram lá o biquíni e tudo mais. Efeito da concupiscência desordenada que neles se manifesta. E nunca mais a gente pôde ficar nus. As pessoas não andam por aí. Ainda que hoje você tenha locais onde as pessoas não sentem vergonha, porque está todo mundo do mesmo jeito, ainda assim sobre elas existe um negócio chamado malícia. E que se qualquer tipo de curiosidade apareça sobre a cabeça daquelas pessoas que estão no local, já perdeu. Tá todo mundo de boa. Sei lá, apareceu alguém mais assim, a pessoa já fica aquela situação. Então, não é tão simples assim. Não é simplesmente uma praia que resolveria o problema. Segundo, dom da imortalidade. O homem era destinado a passar da terra a visão beatífica de Deus sem atravessar a morte dolorosa como hoje. A morte não era o plano. A morte é plano B. Mas a morte entrou no mundo por inveja do demônio. São Paulo diz que a morte entrou no mundo pelo pecado e que o salário do pecado é a morte. O homem no paraíso deveria sustentar sua existência com alimentos. Estes, olha o que o alimento ia fazer, hein? Impediriam um natural desgaste dos órgãos e da energia vital do homem que atualmente não se dá. Santo Agostinho entendia a imortalidade do homem no paraíso como um não poder morrer, mas sim como um poder de não morrer. Não é que não podia morrer, é que ele teria o poder de não morrer. Tá? Isso é, a possibilidade de uma passagem a uma vida definitiva com Deus sem experimentar o drama da morte como hoje, após o pecado. Como o pecado é a morte, a imortalidade elimina a dor da morte. O que aconteceria conosco? Nós permaneceríamos nessa terra, passado um tempo nós seríamos levados, ou com um termo mais católico, assuntos ao céu. Levados pelo mérito divino. Seríamos levados para o céu. Haveria uma assunção sua. Mas isso não acontece, a gente vai morrer, né? Terceiro, dom da impassibilidade ou de não sofrer. Como no paraíso o homem estava livre da morte, também estava imune de sofrer doenças e sofrimentos que causam morte. É o que o texto sagrado dá a entender quando apresenta o sofrimento e a dor como consequências do pecado de Adão. Então, quer dizer, não tinha doença, não tinha sofrimento através do tempo. Quer dizer, a gente vai ficando mais velho, vão começando a aparecer problemas na nossa vida, né, na nossa saúde, que a gente vai percebendo que a gente vai se desgastando. Né? Não é só a ruga, mas a gente vai percebendo que antes a gente não tinha certas dores nas costas e tudo mais, começa a sentir coisas assim. Né? Dom da ciência infusa ou da imunidade de ignorância. Adão no paraíso conhecia as verdades de origem religiosa e filosófica, para que orientasse sua conduta e educasse devidamente seus filhos. Isso não significa que ele fosse conhecedor também das ciências e da técnica, nem que contemplasse Deus face a face ou conhecesse acontecimentos futuros ou segredos dos corações, mas tinha uma inteligência praticamente perfeita. Né? Julgam que o dom da ciência infusa, Santo Agostinho e Santo Tomás, julgam que o dom da ciência infusa de Adão estava associado o dom da imunidade de erro. E erro sim, né? O erro, o que é o erro?
é o mal da inteligência. O inteligente, se ele está sobre uma inteligente, ele não vai errar num determinado assunto, né? Mas a gente erra. Então nós temos aí este mal da inteligência. E o quinto, ele tinha o dom do perfeito domínio sobre as criaturas inferiores. Eles tinham que lavrar a terra e dominar os animais, sem incômodo ou preocupações. Então eles estavam com um controle psicológico, físico, científico, filosófico, total. E aí me chega uma serpente e os engana. Porque é lógico, apesar de eles terem grande inteligência, esta serpente tinha uma inteligência muito maior do que a deles. Quem era essa serpente? Essa serpente, a gente fala, mas que raio de serpente é essa aqui que fez esse furdúncio todo e fez os dois comerem, né? Porque diz que a mulher viu o fruto da árvore, era de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou, comeu e apresentou ao marido, que comeu igualmente. Os olhos se abriram e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram, fizeram tangas. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor que passeava no jardim. O homem e sua mulher se esconderam da face do Senhor Deus no meio das árvores. E Deus perguntou, onde você está? Ele ouviu os barulhos dos passos, tive medo. Olha o medo aparecendo. Não tinha medo antes. Me ocultei. O Senhor disse, quem te revelou que estavas nu? Teria tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste do meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente enganou-me e eu comi. E aí, 14:15, vem uma profecia confusa. O Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldito entre todos os animais domésticos, feras do campo. Andarás de raso sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí a gente não sabe, que mulher é essa? Eva? Não, não pode. Porque Eva caiu no pecado. Ela está na descendência da serpente agora. Essa mulher não pode. Essa mulher tem que estar no mesmo estado de Eva antes do pecado. Ou seja, ela precisa ser virgem, ela precisa ser imaculada, igual Eva era. Ela precisa estar noiva, igual Eva estava. Ela precisa ter, né, o anjo precisa falar com ela. Afinal de contas, essa serpente parece que é um anjo. Por quê? Porque esta briga está de Gênesis ao Apocalipse. E lá em Apocalipse 12, tem uma conversa que fala de um raio de uma mulher que também deixa o negócio bem misterioso. Aí vai cair de novo, né? Não vai não, porque eu vou terminar antes. E que diz assim, apareceu em seguida uma mulher, um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E aí começa a falar depois do dragão. No 3, ó, dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, varria com sua cauda a terça parte das estrelas do céu, atirou à terra. E aí vai falar de uma batalha no céu, que a gente vai depois ver isso, mas fala aqui, foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. O dragão de Apocalipse é a serpente. A mulher então a mulher de Apocalipse é a mulher de Gênesis. Mas a gente não sabe quem é a mulher. Mas aqui vai dizer quem é o demônio, né? Vai dizer que o dragão é a serpente chamada demônio e Satanás. O sedutor do mundo inteiro foi precipitado na terra com ele e seus anjos. Então nós temos aí já uma mulher que a gente precisa saber quem é. Quem é essa mulher? E precisamos saber o que aconteceu. Por que teve essa briga no céu? Onde é que foi essa briga? Como é que foi essa briga? Por que teve essa briga? Então, na próxima parte, para a gente retornar essa questão da profecia da mulher, nós vamos saber que o pecado original se originou nos anjos e não aqui nos homens. Ela começa nos anjos. O pecado é uma invenção angélica. E é lá que a gente vai começar essa, né, nós vamos ver o que foi essa batalha no céu e saber como é que o dragão
que é Satanás, se revoltou. E como é que eram os anjos e por que os anjos não voltam atrás. Então nós vamos aprender isso na próxima aula. Nós iremos ver exatamente como é que foi esta origem dos anjos, que parece que é muito parecida com a questão dos homens, não na questão de como eles eram e da inteligência deles, mas de como eles também foram provados. Então é isso que nós vamos aprender na próxima aula.